Vamos trazer para vocês primeiro a questão e depois vamos ter também até o nosso analista internacional, Lorival, participando do que a gente vai tratar agora. É muito forte a pressão internacional, justificada, evidentemente, sobre o governo brasileiro para se esclarecer o que aconteceu com o jornalista britânico, o indigenista brasileiro, que desapareceram domingo numa região. A Amazônia é um lugar enorme, mas ali tem uma região remota onde eles desapareceram. Hoje, inclusive, na Cúpula das Américas, da qual ele está participando lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil está fazendo uma busca incansável pelos dois desaparecidos. Vamos primeiro à reportagem, ela é de Adriana de Luca. No discurso na Cúpula das Américas, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre os dois desaparecidos no Amazonas. De acordo com o presidente, o governo brasileiro faz um trabalho incansável para localizar o jornalista Dom Philips e o indigenista Bruno Araújo. Desde o último domingo, quando tivemos a informação que dois cidadãos, um britânico, Dom Philips, e um brasileiro, Bruno Araújo, desapareceram na região do Vale do Javari. Desde o primeiro momento, naquele mesmo domingo, as nossas Forças Armadas e Polícia Federal têm se destacado na busca incansável da localização dessas pessoas. A resposta veio após pressão internacional que recaiu sobre o governo, cobrando mais empenho nas buscas. Em Londres, uma projeção em um dos cartões postais da cidade destacou o desaparecimento. Aumentando a pressão, a porta-voz do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, pediu hoje que as autoridades do Brasil redobrem os esforços e recursos para encontrar os desaparecidos. O órgão disse que a resposta do governo brasileiro ao caso foi extremamente lenta. We urge Brazilian authorities to redouble their efforts to find Philips and Pereira, with time of the essence in view of the real risks to their life and security. We stress our concerns as to the wider context of constant attacks and harassment faced by human rights defenders, environmentalists and journalists in Brazil. Cobrança lá fora e aqui no Brasil também. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo tome todas as providências necessárias para encontrar Philips e Araújo. O magistrado, relator de uma ação sobre o tema, deu 5 dias para que a União entregue um relatório com as medidas que foram tomadas. A decisão veio após entidades indígenas acionarem o STF pedindo mais esforços nos trabalhos. A terra indígena do Vale do Javari é uma região repleta de conflitos por conta da ação invasora de garimpeiros e desmatadores. Com 8,5 milhões de hectares, a área concentra o maior número de povos isolados do mundo. Há mais de 50 aldeias na região. O que acontece lá apenas replica a realidade de quase toda a Amazônia, onde a dificuldade para implementar e aplicar a legislação deixa o território e seus povos à mercê de criminosos. Mesmo diante das dificuldades, o ministro da Justiça, Anderson Torres, que acompanha o presidente Jair Bolsonaro na Cúpula das Américas, disse à CNN que o Brasil está empenhado em localizar os desaparecidos. Um suspeito de envolvimento com o caso está detido. Uma força-tarefa se montou na região do Amazonas, vários policiais, bombeiros, enfim, militares, todos envolvidos para tentar localizar essas pessoas. Nosso compromisso com eles foi esgotar todas as possibilidades até antes de encerrar qualquer busca. Em nota divulgada nesta sexta-feira, a Polícia Federal no Amazonas disse ter localizado material orgânico aparentemente humano no rio Itaqui, próximo ao porto de Atalaia do Norte, onde Bruno e Dom foram vistos pela última vez. Lorival, dos meus tempos de correspondente internacional, Europa, Estados Unidos, sobretudo, eu sempre tive sérias dúvidas se lá fora as pessoas se dão conta do grau de falta de lei na Amazônia em geral e nesses lugares em particular. Mas não é esse o objetivo da pergunta. O objetivo da pergunta é tentar, a partir da sua avaliação, estabelecer se a reação do governo brasileiro ao que está ocorrendo lá agora, o desaparecimento, tem sido recebida lá fora de forma mais, digamos, cooperativa ou ninguém acredita no que o governo brasileiro diz? Crimes acontecem em todos os lugares, crimes de alta repercussão. E aí o que a opinião pública quer saber, interna e externa, é de que lado as autoridades estão, do criminoso ou das vítimas. E as declarações iniciais do presidente
e do presidente da FUNAI, de que era uma aventura não recomendável, que eles cometeram um erro de estar ali, deram a impressão de que eles estão do lado dos criminosos. Aí agora é importante essa investigação, se ela der resultado, se chegar aos culpados e se eles forem punidos, e também essa declaração de hoje, o fato de o presidente Bolsonaro ter incluído esse tema no discurso dele é muito importante porque desfaz, em parte, essa impressão inicial que as pessoas tiveram de que o Brasil estava culpando as vítimas. Nesse caso, então, Lourival, para a gente encerrar a nossa conversa, ao contrário, por exemplo, quando o governo brasileiro apresenta a sua versão a respeito de crimes ambientais na Amazônia, tem pouca credibilidade. Não vou entrar no mérito. Neste caso específico, a reação tem sido satisfatória? Ela veio tarde, tanto quanto a própria operação. É uma operação robusta para os padrões brasileiros, mas que veio lá pelo segundo, terceiro dia depois do registro dos desaparecimentos. Da mesma forma, a reação agora do presidente e dos próprios investigadores é tarde para tirar totalmente essas dúvidas, essas suspeitas da comunidade internacional, mas antes tarde do que nunca.